Estamos de volta com o programa Personalidade Mais, recebendo hoje o médico especializado em coluna, Dr. Luciano Milho. Doutor, primeiro bloco nós falamos aí das dores lombar, nervo ciático, como prevenir, questão que o próprio cigarro pode levar a má circulação e também ocasionar, enfim, tantas formas. Tem uma questão recorrente que se ouve muito, que um dos problemas que ocasiona uma dor nas costas, a dor na coluna, é a má postura. Cidadão que senta errado, tá? Postura correta. Meu caso aqui, isso está certo, não tem problema, qual é a postura melhor de estar posicionado numa cadeira? A boa postura é aquela que mantém as curvas da sua coluna na posição normal, que é dito fisiológico, que seria manter uma certa lordose lombar. Então, se estiver sentado numa cadeira, um apoio um pouquinho maior nas costas para manter essa curvatura lombar, manter um apoio nas costas para poder descansar a musculatura. Se você curvar muito, você vai acabar entrando em fadiga musculatura e causando dor. Então, um apoio nas costas, a sua maneira está muito boa. Essa é a maneira correta. Está muito boa a posição. Para um aluno em sala de aula, que são milhares por todo o país, especialmente porque tem a carteira, tem que estar escrevendo, hoje muitos já têm o note e tal. Muitos alunos ficam debruçados sobre a mesa. Essa é uma postura incorreta. Essa é uma postura que pode, a longo prazo, causar um pouco de dor nas costas. Também falando em aluno, também, a gente tem que nunca esquecer da mochila, porque Bem lembrado. Que a mochila, ela tem que estar, hoje alguns trabalhos mostram que tem que ter no máximo 10% do peso do aluno. Se você colocar mais, um peso muito grande, e levar esse peso por muito tempo, com o tempo você pode também ocasionar um pouco de dor nas costas. Escritório. As pessoas passam muitas vezes muitas horas sentado. Segue a mesma regra? Coluna reta, braço tem uma posição melhor para quem é digitador, quem fica o tempo inteiro no computador? Coluna reta, digitar sempre com apoio no cotovelo. Isso também é importante não só para dor nas costas, mas também para evitar aquelas dores, tendinite, dores na musculatura do braço. Uma posição, o teclado não muito alto, porque você ficar com a cervical muito elevada, também pode dar uma dor cervical, ou também muito abaixado, você pode ter uma dor cervical também. Isso são pequenos cuidados que a longo prazo pode começar, se você não evitar, pode começar a ter dor. Motorista, porque hoje o trânsito, infelizmente, as pessoas acabam passando horas no trânsito. Tem algo que possa fazer para melhorar? Porque o trânsito às vezes fica horas lá, calor, o banco do carro um é diferente do outro. Tem algo que possa ser feito? Um assento melhor, um encosto? O que dá para aprimorar? O que dá é tentar posicionar a altura do banco em relação à direção, de maneira confortável. Tem hoje no mercado alguns suportes que você pode colocar no banco, que ajuda a manter a sua curvatura. E também, assim, que nem a gente estava falando no primeiro bloco, que ajuda bastante mesmo, se você tem uma posição que você tem que fazer por muito tempo, tente compensar um pouco com a atividade, com alguma atividade física, alongamentos, melhora da postura. Isso vai te ajudar a compensar essa sua atividade. Ouve-se dizer muito que tanto homem ou mulher que tem uma disfunção em determinada parte do corpo, um crescimento acima do normal, pode ocasionar. Mulheres que têm os seios muito grandes, têm um peso muito grande, pode realmente, se ela começar a sentir constantes dores na região da coluna, deve procurar um especialista em coluna, e isso o problema pode não estar na coluna, pode estar no excesso do peso, não sei nem se é uma disfunção de um excesso ou de um problema que foi ocasionado? Essa pergunta é muito interessante porque várias pessoas, várias mulheres me procuram com dor nas costas devido às mamas. Isso é muito difícil de definir. Se tem uma mama muito volumosa, pode acontecer de ter dor nas costas. Mas a cirurgia para redução de mama é uma cirurgia completamente diferente de você colocar uma prótese. Então, tem que ser avaliada muito bem pelo cirurgião plástico se a mama está causando dor nas costas, para ela te indicar ou não uma redução de mama. Isso é bastante delicado e acaba sendo o cirurgião plástico uma decisão com a paciente. Você já teve algum caso de uma mulher que introduziu uma prótese, o silicone, e após essa prótese começou a ter dor nas costas? Já chegou algum caso ao senhor? Um caso de dor assim, não, mas assim, algum desconforto. O que eu já vi é sentir desconforto, mudar um pouco
as atividades físicas, para correr fica um pouco mais difícil, mas dor nas costas por a prótese eu ainda não tive uma paciente tão específica nesse sentido. E excesso de peso? Pessoa que está acima do peso corporal é muito propício ter dor na coluna. Exatamente. Você tá... O correto é falar dor na coluna ou dor nas costas? Vamos... Dor na coluna, dor nas costas. Os dois podem ser falados sinônimos. Tá. O sobrepeso, ele acaba sobrecarregando as articulações do corpo. A coluna, o quadril, joelho, tornozelo, e acaba tendo bastante dor. O paciente que tem sobrepeso também, qual é o padrão dele? Geralmente é um padrão de um paciente que não faz atividade física. Então, além do sobrepeso, ele tem pouca massa muscular. Então, tendo pouca massa muscular, a sobrecarga na coluna é maior. Então, assim, que nem eu oriento meus pacientes, não adianta só perder peso, mas tem que perder peso e ganhar massa muscular para melhorar a sustentação da sua coluna. Isso é extremamente importante, porque tem alguns pacientes que acabam perdendo muito peso, mas continuam com pouca musculatura e a coluna fica bastante sobrecarregada. Então é importante você tirar essa gordura e ganhar massa muscular e trabalhar a sua postura. Tudo mais ou menos de uma maneira global junto para evitar essa dor na coluna. Acupuntura, yoga, pilates, são terapias, tratamentos que podem ajudar a aliviar essas dores ou não tem algo comprovado, quer dizer, tem que estar sempre procurando um especialista? Eu acho que é importante procurar um especialista, porque que nem a gente comentou no início, a dor na coluna é um sintoma de diversos diagnósticos. Então, a gente tem que primeiro saber por que está tendo dor nas costas. Sabendo que está tendo dor nas costas, por exemplo, por uma contratura muscular, você fazer fisioterapia, uma acupuntura, ajuda. Mas, se tiver, por exemplo, uma compressão de um nervo, uma coisa mais séria, a acupuntura não vai resolver. Pilates, ele ajuda muito, mas principalmente na fase que você já está sem dor, uma fase de prevenção. Porque o Pilates trabalha muito a musculatura do tronco, musculatura da coxa, então ele ajuda muito nessa prevenção de postura, de fortalecimento muscular. Mas não é usado para quando você está na crise. Então, tem diversas... Yoga também. Yoga trabalha muito a postura, mas já não é tão adequada para quem tem hernia de disco, mas para você manter uma boa postura, ele tem uma função muito boa. Então é importante cada das terapias tem seu espaço, mas tem que ser individualizadas. Não pode, por exemplo, você tem dor na coluna, todo mundo faz pilates, todo mundo faz yoga, faz acupuntura. Tem espaço para todas essas diversas terapias, mas tem que ser o remédio certo, a dose certa, o paciente certo. Vamos ao extremo agora. Infelizmente, algumas pessoas se envolvem em acidentes de trânsito, motocicleta ou acidente de trabalho e vêm a se tornar paraplégicos, perdem o movimento das pernas, o que é mais comum. Em que região aqui causa esse problema? Aonde é o trauma que pode levar uma pessoa a perder o movimento de pernas? Que é o mais grave de todos, e aí depois na sequência eu vou te perguntar se algo mudou para poder corrigir esses traumas. Tá. O trauma na coluna, aqui tem a vértebra, o disco, e aqui a outra vértebra. Dentro aqui, que a gente consegue tirando aqui a vértebra, tem aqui, que seria a medula, tá? Que tem os nervos dentro. O que faz um paciente ficar paraplégico? Quando você é uma secção, uma ruptura dessa terminação, que na verdade seria uma terminação nervosa. Quando você tem uma ruptura completa, o paciente fica paraplégico. E hoje não tem ciência ainda para poder reconstruir essa ruptura? Tem duas grandes linhas de pesquisa na tentativa de regenerar a medula. São bem distintas. Uma é em relação à célula-tronco, tentando regenerar essa medula, e a outra é a robótica. Você não regenera a medula, mas você consegue permitir movimento nas pernas através de próteses que ou são controladas por mecanismos de controle, ou, mais recentemente, um estudo até de um brasileiro, um neurocientista, o Miguel Nicoleles, que tem desenvolvido neuropróteses por ondas cerebrais. Então isso é tudo, alguns estudos, são linhas de pesquisas bastante interessantes,
e bastante estimulantes, eu acho, para quem está no meio, na coluna, querendo tratar esses pacientes, mas acredito que vai levar algum tempo ainda para ser bem estabelecida. Mas eu acho que... E um eventual esmagamento dessa região aqui? Não teve uma ruptura total, mas um excesso de pressão que fez um deslocamento e você tensionou isso aqui. Teve um esmagamento, mas não rompeu. E a possibilidade de você retornar ao movimento de perna existe ou também é difícil? Exatamente. Essa é uma pergunta muito interessante. Quando você não há ruptura total, mas tem uma compressão, o que é importante? É importante nesses casos, primeiro, um bom diagnóstico, que é feito por exames de imagem, tá? Pode ser inicialmente com uma radiografia, depois avaliando o médico avaliando uma tomografia, uma ressonância, e o tempo de descompressão. Alguns trabalhos sabem que lesões incompletas, somente em trabalhos experimentais, você descomprimindo mais rápido, você tem um melhor prognóstico para esse paciente. Tá? Então, esse paciente, tendo uma descompressão rápida, um diagnóstico rápido, ele tem uma chance maior de recuperação. Mas é importante também para a população que, quando vê, por exemplo, que é muito frequente um acidente de moto ou um paciente um acidente automobilístico, os cuidados iniciais com o paciente. Muitas vezes você vê um paciente sofre um trauma na coluna, está com dor, e você querendo ajudar, você acaba puxando, puxa pela perna, puxa pelo braço, joga no carro, leva correndo. Isso deve ser evitado, porque muitas vezes é nessa hora que você pode piorar um trauma, uma lesão na sua coluna. Então, quando o paciente sofreu um trauma na coluna, ou um mergulho em água rasa no verão, acontece infelizmente muitos casos de mergulho em água rasa, piscina, praia, esses pacientes têm que ser imobilizados com colar cervical, evitar o torcionamento, ser transportado, colocado em prancha rígida para imobilizar a coluna e ser mobilizado em bloco até a avaliação com exames adequados. Porque muitas vezes você, querendo ajudar, prejudica. Você acaba prejudicando. Doutor, quero te agradecer. Muito obrigado por trazer aqui informações tão importantes, especialmente deste tema voltado à coluna. A você de casa que nos acompanhou, o nosso muito obrigado. Lembrando que na próxima semana nós temos mais um encontro marcado aqui no Personalidade Mais.